Salmo 43, versículo 4, está escrito assim: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Tremendo, né? Vou ler mais uma vez. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Você crê que assim como o salmista foi ao altar, Deus quer você no altar dele? Você crê que ele é a tua grande alegria? Então eu vou ler mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra, a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, Pai bendito, nos reunimos para te cultuar, para te adorar, para bendizer e engrandecer ao teu nome. Pai amado, e a tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome então, meu Deus, agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem, altar é lugar de oração, é lugar de comunhão, é lugar de consagração, de dedicação, de reconciliação com Deus, e Deus nos quer no altar, na presença dEle. E precisamos a cada dia edificar o altar da nossa adoração ao Senhor. E no decorrer da Escritura, encontramos aqui vários homens que compreenderam, várias pessoas que entenderam a importância de edificar um altar para o Senhor. Então acompanhe comigo alguns textos que nós vamos ver para você entender. Gênesis 8, versículo 20, o primeiro a edificar um altar ao Senhor foi Noé. Abra aí comigo o livro de Gênesis, capítulo 8, e nós vamos ler alguns textos aqui no livro de Gênesis. Gênesis 8, versículo 20, após o dilúvio, quando Deus manda Noé e sua família saírem da arca, e eles saem, a primeira providência que Noé vai tomar, diz aqui o texto, ele edifica, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Note que não foi Deus que mandou ele fazer, ele voluntariamente fez. Ele já compreendia, eu tenho que edificar um altar e invocar o Deus que me salvou, o Deus que me livrou, o Deus que está comigo, eu tenho que me achegar a Ele. Não foi Deus que disse, faça, Noé, foi Ele que voluntariamente fez. Encontramos isso também, por exemplo, em Gênesis 12, quando Abraão ouve a voz de Deus, sai da sua terra, da sua parentela, ele percorre, minha gente, uma distância de 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros hoje, de avião, é 1h30. Ele caminhou alguns meses, pelo menos 3 a 4 meses, de onde estava até chegar à terra de Canaã. Quando ele chega, Deus diz, é essa terra aqui, é este lugar aqui, que eu vou dar para você e para a sua descendência. Qual é a atitude dele? Gênesis 12, versículo 8, o texto diz que ele edifica um altar ao Senhor e invoca o nome do Todo-Poderoso. Depois ele desce ao Egito, passa um tempo no Egito, retorna do Egito para a terra de Canaã, depois ele se aparta, não é? O sobrinho se aparta dele, cada um vai para um lado, Deus torna a fazer a ele promessas novamente de que toda aquela terra seria dele, e ele torna também a edificar um altar ao Senhor. Leia comigo o capítulo 13 de Gênesis, versículo 18, está escrito assim: E Abrão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Eles faziam altares, não é, de pedra, apresentavam ofertas, animais, sacrifícios,
e clamavam a Deus, invocavam o nome do Senhor, dedicando sua vida em oração a Deus, em busca ao Todo-Poderoso, compreendendo que aquele lugar era lugar do Senhor. Mas note que no caso de Abraão, chegará o momento que o próprio Deus vai requerer dele que ele faça um altar. O próprio Deus, em determinado momento, vai requerer dele, Abraão, que ele leve seu filho Isaque, a quem ele ama, a um monte e ofereça. E o texto diz que ele foi, ele fez, ele obedeceu. Gênesis 22, você conhece a história, você sabe, obviamente, que Deus não queria, não é, o Isaque morto. Deus queria o coração do Abraão, a fé, a obediência, não é, o primogênito. Aliás, o Isaque foi consagrado e nele foi consagrado todo o Israel, toda a descendência, não é? E a igreja hoje é o Israel de Deus, mas o Isaque foi levado ao altar do Todo-Poderoso. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. E o Abraão foi aprovado por Deus. O Isaque, tempos depois, vai ter experiências com Deus. Tempos depois, o Abraão morre, vem uma seca, vem uma crise, uma falta de água. E o Isaque pensa, eu vou descer ao Egito, lá tem um rio Nilo, lá tem água, lá eu não vou morrer de sede, meu gado vai ter água para beber, lá eu vou poder plantar. Era o que a lógica dizia, a razão dizia. No entanto, Deus fala com ele, não vá, não desça ao Egito, porque o Abraão, teu pai, ouviu a minha voz e me obedeceu. Peregrina nessa terra e eu serei contigo. E aí está a diferença de quem vive pela fé, porque quem vive pela fé, a lógica pode estar dizendo algo, a razão pode estar dizendo algo, mas quem vive pela fé, o que vale é a palavra do Todo-Poderoso, porque Deus garante aquilo que ele fala. O Isaque ficou, o Isaque acreditou, o Isaque obedeceu, ele semeou naquele mesmo ano e ele colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoava, mesmo sem chuva, mesmo em terra seca, Deus o abençoou. Os filisteus o invejaram e ele teve que se retirar daquela cidade de Gerar e foi para um lugar mais longe, cavou poços, os filisteus entulharam os poços, mas mesmo assim ele não desistiu, e o Todo-Poderoso apareceu a ele e falou com ele, eu serei contigo e te abençoarei como eu abençoei Abraão teu pai. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus é contigo, não desista não, continue cavando teus poços, continue edificando o altar, porque é o Todo-Poderoso que te abençoa, que te guarda, que te livra. Encontramos então lá em Gênesis 26, ele constrói um altar. Tempos depois vem os filhos dele, no caso o Jacó também vai edificar altar ao Senhor. Tempos depois nós encontramos quando o povo sai do Egito rumo à terra prometida, eles vão enfrentar a primeira batalha contra os amalequitas, que era um povo traiçoeiro, um povo que atacava pelas costas, um povo que atacava idosos, atacava crianças, atacava indefesos. E eles vão ter a primeira batalha quando sai do Egito rumo à terra prometida. E aí Moisés vai dizer, Josué, reúna os homens e vá lá para a batalha. Eu vou lá para o outeiro, vou lá para o monte. E o Moisés foi para o monte, mas não foi sozinho. Junto com ele tinha o Ur e o Arão. E aí, enquanto Moisés levantava as mãos, intercedia, o povo de Deus prevalecia na batalha. Quando Moisés baixava as mãos, o inimigo prevalecia. O Arão e o Ur perceberam isso. Moisés não pode baixar as mãos de jeito nenhum. Só que dali a pouco os braços de Moisés cansavam. E eles vão lá, pegam uma pedra, uma rocha, colocam Moisés sentado na rocha e cada um segura os braços. Diga comigo, é de mão levantada. Diga comigo, é intercedendo, que a sua família está de pé. Diga comigo, é orando e intercedendo, que nós temos vitória sobre o inimigo, sobre todo o mal. Depois daquela vitória, Moisés edifica um altar, depois você lê Êxodo capítulo 15, e ele edifica um altar e chama o nome do altar, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Encontramos depois Josué, quando entra na terra prometida, vai edificar altar ao Senhor, e não só Josué e tantos outros exemplos. Mas compreenda você que todos estes compreendiam a importância do altar. E eu e você precisamos compreender também. Na Escritura, certa vez, Deus manda o Moisés, quando vai fazer o tabernáculo, Deus manda Moisés fazer 2 altares. Eu quero ler com você, para você entender o significado profético de cada um deles. O primeiro, livro do Êxodo, capítulo 27. Deus dá a Moisés a revelação do tabernáculo completo, e Deus manda Moisés fazer 2 altares. E eu quero que você acompanhe comigo para você entender, porque nada que está escrito aqui é à toa, é por acaso. Tudo tem um significado profético para nos ensinar.
Êxodo 27, versículo de número 1. Deus vai dizer a Moisés, Moisés está lá no monte, os capítulos 25 a 31 do livro do Êxodo, é Moisés no monte, Deus revelando a ele ficou lá 40 dias, Moisés. Êxodo 27, versículo 1, Deus falando, disse assim: farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. O côvado, minha gente, era uma medida que era daqui da ponta do dedo do meio até aqui o cotovelo. Então dá em torno aí de aproximadamente uns 45 a 50 centímetros. Então, 5 côvados, estamos falando de 2,5 metros. Era um quadrado, não é? Esse quadrado deveria ser feito e Deus vai dar uma outra instrução. Passe algumas páginas aí comigo, agora no livro de Levítico, capítulo 6, eu vou ler os versículos 12 e 13. Quando você encontra aí, este altar aqui que Deus manda Moisés fazer é o altar do holocausto. Neste altar aqui eram os sacrifícios apresentados. Neste altar aqui do holocausto, todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, um cordeiro deveria ser sacrificado. Era nesse altar aqui que quando porventura a nação pecasse, tinha que ser apresentado um bode neste altar, e o outro era solto lá no deserto, o bode expiatório, o bode da culpa. Era nesse altar que quando alguém pecasse, qualquer pecador pecasse, deveria levar o sacrifício, e aí o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal e o sacerdote degolava, para que houvesse a transferência da culpa. Este altar aqui é o altar do holocausto. Sobre este altar, Levítico 6, versículo 12, Deus disse que o fogo não poderia apagar. Levítico 6,12 diz assim: o fogo, pois, sobre o altar, está falando do altar do holocausto, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Preste atenção nessa ordem que Deus deixa claro. Mas, além deste altar aqui, que é o do holocausto, Deus manda Moisés fazer um outro altar. Este aqui do holocausto ficava no pátio do tabernáculo. Deus manda Moisés fazer um outro, que agora era para ficar no lugar santo. Volte comigo no livro do Êxodo, agora o capítulo 30, versículo 1. E esse altar aqui vai ser o altar do incenso. Esse altar aqui vai ficar no lugar santo, no mesmo ambiente onde ficava a mesa dos pães, onde ficava a menorá, a lâmpada, não é, acesa, o candelabro, o castiçal. Êxodo 30, versículo 1. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. Somente até aqui. Note que o altar do holocausto, o fogo não poderia apagar. Aqui no altar do incenso, o incenso não poderia faltar. Tinha que ter incenso todo dia. Todo dia tinha que ter um incenso queimando e subindo. Compreenda você que nada disso aqui é por acaso. Tudo isso daqui tem uma revelação profética. Obviamente que os sacrifícios do Antigo Testamento, os animais, apontavam de maneira direta para o sacrifício de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele, com um único sacrifício, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Por isso não apresentamos mais sacrifícios de animais. Mas compreenda você que essa liturgia aqui, de não deixar o fogo apagar, essa liturgia aqui de tirar lenha, de tirar a cinza e colocar lenha, essa liturgia aqui de colocar, de manter o incenso aceso, isso vale para mim e para você. Como assim, pastor? Romanos 12, leia comigo o versículo 1 para você compreender. Romanos 12, versículo de número 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Diga para a pessoa que está falando, você é a oferta viva. Diga assim, você é o holocausto vivo. Mas o texto diz mais: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na nova aliança, o nosso corpo é o sacrifício vivo.
Na nossa aliança, o nosso corpo é o tabernáculo vivo do Espírito Santo. Na nossa aliança, diga para a pessoa que está ao teu lado, você é o sacerdote, você é sacerdotisa. Na nova aliança, eu e você, diga comigo, temos que manter o fogo aceso todo dia. Diga para a pessoa que está ao teu lado, tira a cinza todo dia, tira a cinza todo dia, bota lenha nesse negócio e não deixa o fogo apagar. Compreenda você, então, que o sacerdote, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era exclusividade da tribo de Levi, na Nova Aliança, a palavra deixa claro que Jesus comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e fez para Deus reis e sacerdotes. Paulo, aliás, Pedro vai dizer, na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, que nós somos o sacerdócio real, sacerdócio do rei, sacerdócio do Todo-Poderoso, somos a nação santa. Diga para a pessoa que está ao teu lado, sacerdote tem responsabilidade. Você é o sacerdote. O seu corpo é o templo e o seu corpo é o sacrifício vivo. E a cada um de nós incumbe a responsabilidade, assim como o sacerdote da Antiga Aliança, de todo dia tirar a cinza. E o que é a cinza? Acho que todo mundo aqui já viu uma fogueira, né? Já participou de uma fogueira, um churrasco. A cinza é o resto. A cinza é o que sobrou. A cinza é o que não tem mais utilidade. O sacerdote tinha que recolher a cinza, depois você lê lá Levítico capítulo 6 todo, e tinha que colocar fora do arraial. A cinza não tem proveito para nada, tinha que colocar lá fora. E o sacerdote tinha que botar lenha nova, para que o fogo não apagasse. Compreenda você que o nosso corpo é o altar, é o templo e é o sacrifício. O altar tem que estar aqui dentro e a cinza tem que ser tirada. O que é a cinza? É a mágoa, é o ressentimento, é a amargura, é a angústia. Pense você com você mesmo, o que tem assolado sua vida, o que tem angustiado a sua alma, isso é cinza, isso precisa ser tirado, isso precisa ser limpado. Todo dia tem que tirar cinza, todo dia tem que colocar lenha nova. E essa lenha representa aqui a palavra de Deus, a oração, a presença do Todo-Poderoso, o louvor, a adoração, a vida com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O incenso, que falamos há pouco do altar do incenso, lá no livro de Apocalipse, João, quando tem a revelação, não é? Que é para todos nós, para os servos do Senhor Jesus, ele vê, eu quero ler com você, vá lá comigo, Apocalipse capítulo 8, no versículo de número 3, João vai ter uma revelação tremenda. Apocalipse 8, primeiro no capítulo 1, Jesus se revela a ele. Quando Jesus se revela a ele, ele já cai por terra, contemplando a glória do Altíssimo, a presença do Todo-Poderoso. Jesus estende a mão direita, toca nele e diz, se levanta, João, eu tenho que revelar, te mostrar. Mas primeiro, Jesus manda ele escrever cartas. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse é João escrevendo cartas a mando de Jesus às igrejas da Ásia. No capítulo 4 começa dizendo que abriu uma porta no céu. João está numa ilha, exilado por pregar o Evangelho. O Império Romano propaga trevas densas mundo afora, querendo calar o Evangelho, querendo calar a voz do Todo-Poderoso. Mas quando as portas da terra se fecham, o Todo-Poderoso abre uma porta lá no céu. E em seguida o Senhor vai dizer, João, vem, sobe aqui. E o João que estava lá na terra, em espírito, subiu lá na glória para contemplar o trono do Todo-Poderoso. No capítulo 4 ele descreve o trono, ele descreve o Altíssimo. No capítulo 8, você encontrou? Versículo 3. E veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
Então, o que é que representava o incenso lá do tabernáculo de Moisés? Diga comigo as orações. Diga comigo, a oração não pode faltar de jeito nenhum. O incenso não pode apagar. É orar e orar e orar em todo tempo. E orar dando graças, e orar clamando, e orar intercedendo, e orar abençoando, e orar porque o Todo-Poderoso se move por nossas orações. A tua oração tem que estar diante dele, diante do trono, pelo cheiro suave, e o Espírito Santo leva, ainda que você não tenha palavras, ainda que você não saiba como orar, ele leva a intenção do coração e ele se move em teu favor, ele abre portas, ele abençoa, ele opera. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas compreenda você então que Deus deixa claro que o sacerdote tinha que tirar cinza todo dia. Não era algo, por exemplo, uma vez por semana. Qual era o dia de culto no tempo de Moisés? O sábado. De domingo a sexta, as pessoas trabalhavam, faziam suas atividades, mas o sábado era sagrado, ou seja, era o dia de culto. Era o dia do pessoal ir ao tabernáculo, ouvir, não é? Mas o sacerdote não tirava a cinza somente no dia do sábado, porque a ordem era para tirar a cinza todo o dia. Diga para a pessoa que está do lado, você não acumula cinza não, viu? Senão ela vai transbordar no teu coração, ela vai transbordar na tua boca, ela vai transbordar para quem tiver a volta na tua casa, ela vai transbordar no teu trabalho e o negócio vai ser feio. Onde tem cinza, o fogo não pega mais. Se deixar a cinza dominar, se deixar a cinza se multiplicar, se não limpar, não pega mais fogo, não pega mais, tem que tirar a cinza. Você alguma vez já foi usar a churrasqueira e, porventura, final de churrasco, esqueceu lá e quando for usar de novo teve que limpar? Já percebeu isso? Não adianta só colocar o carvão por cima, tem que limpar, tem que tirar a cinza. Diga para a pessoa que está lá, tem que limpar o coração todo dia, irmão. Todo dia tem que limpar o coração, todo dia tem que tirar a sujeira. Isso na teoria é lindo, difícil na prática. No dia a dia é difícil, porque no dia a dia é gente, é marido, é esposa, é filho, é trabalho, é trânsito, é tanta coisa para querer sujar o nosso coração. Ô querido, e tem gente, infelizmente, na igreja que está igual ao museu, só vive de passado. Ah, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu orava, porque eu falava em mistério, porque eu fazia. Irmão, quem veio do passado é museu. Deus é Deus do hoje. Hoje Ele quer ver o fogo ardendo no altar. Hoje Ele quer derramar a glória dEle sobre a tua vida. Hoje Ele quer o incenso chegando nas narinas dEle, e teu dia Ele te revestindo. Hoje Ele quer você no altar dEle. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. E a ordem é clara, o fogo tem que arder no altar continuamente. Mas compreenda que o trabalho é duplo, é tirar a cinza, mas é também colocar lenha nova. E tem gente que não entende isso. Digo sempre, Deus só faz o impossível. O possível somos nós. O possível nós temos que fazer. Qual é o possível, pastor? Estudar essa palavra, mas não só na hora do culto, porque tem gente que só abre a Bíblia na hora do culto. Tem que abrir a Bíblia, estudar e meditar nela todo dia. A oração não é só na hora do culto, tem que fazer parte do nosso dia a dia, assim como o incenso que tinha que ser aceso diariamente, não poderia faltar, a nossa oração tem que ser diária, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, não é? E nós podemos orar 3, 4, 5, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não é pecado pedir oração. Jesus pediu oração. Paulo pediu, em pelo menos 6 cartas ele pede oração. O problema é terceirizar a vida de oração. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o incenso é individual. O teu incenso é individual. É sua vida de oração. É sua vida com Deus. Você não pode deixar faltar. Querido, querida, nós estamos vivendo já no tempo do fim. O Todo-Poderoso está às portas. E o fogo não pode apagar. Se o fogo apagar, diga para a pessoa que está ao teu lado, você vai ficar do lado de fora. Isso é perigoso. Não deixe o fogo apagar, não deixe o incenso faltar. Faça a sua parte, todo dia orando, todo dia meditando nessa palavra, todo dia indo ao altar do Todo-Poderoso, porque no altar do Todo-Poderoso nós encontramos paz. No altar do Todo-Poderoso não tem espaço para a alma falar mais alto. Volta lá comigo onde começamos o texto, Salmo 43. Salmo 43, querido, querida, Deus quer que vivamos no Espírito. Tirar a cinza é tirar a sujeira, é tirar a mágoa, a amargura, o ressentimento, é liberar perdão, é falar, Senhor, essa cinza aqui está meio pesada, mas me ajuda a tirar.
Me ajuda a limpar. Senhor, me ajuda. Senhor, eu vou botar lenha nova todo dia, não vou deixar faltar. Salmo 43, versículo 4, diz assim, onde começamos a mensagem. Então irei. Quem vai? O salmista. Irei, primeira pessoa do singular. Irei eu. Eu vou. Eu quero. Eu. Então irei ao altar de Deus. Do Deus que é a minha grande alegria. A minha grande alegria não está nas coisas, não está nas pessoas, outras quem for. O Deus que é a minha grande alegria. E com a harpa te louvarei, ó Deus. Eu vou prestar o meu culto individual, o meu culto de louvor, o meu culto de adoração. Eu irei ao altar. Compreenda você que na antiga aliança, o altar era um lugar físico, né? Fosse no tempo do tabernáculo, fosse no tempo do templo. Mas na nova aliança, embora a gente tenha aqui uma congregação e tenhamos aqui uma plataforma, não é obrigatório que você esteja literalmente aqui. Diga para a pessoa que está do teu lado, é só dobrar o joelho, é só entrar em oração, você já pode ir ao altar do Todo-Poderoso, a presença do Deus Altíssimo. Ele mesmo disse, entra no quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que vem em secreto, ele te recompensará publicamente. O salmista compreende a importância de prestar o seu culto, o seu devocional. Mas o texto continua no versículo 5. Será que ele estava bem? Será que ele prestava culto só quando estava bem? O versículo 5 diz, porque estás abatida, ó... De vez em quando sua alma fica abatida. De vez em quando você não tem vontade de ver ninguém. De vez em quando você tem vontade de desistir de tudo. Uma alma é igual uma roda gigante. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá... Não é só você não, irmão. Tem dia que eu não quero pregar para ninguém. Tem dia que eu não aguento me ver no espelho. A alma é assim. Tem hora que está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A alma é assim, a alma se abate. Às vezes você não precisa estar doente para isso, porque quando enfrentamos problemas é natural. Uma pessoa que adoece naturalmente fica com a alma mais debilitada. Uma pessoa que enfrenta um problema, por exemplo, no casamento, é natural que o semblante já fique mais entristecido. Uma pessoa que enfrenta, dívidas, um problema com o marido, com a esposa, com o filho, enfim, quando se enfrenta problemas, é natural que o semblante já fique mais... Mas mesmo sem enfrentar problemas, nós vivemos na geração, na época das doenças psicossomáticas, das doenças da alma, a depressão, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico, burnout e tantas outras aí que já tem CID, já tem psiquiatras falando. Às vezes a pessoa tem comida, não falta comida, mas a alma está raquítica. Às vezes, fisicamente tem saúde, mas a alma está doente. Às vezes, à volta, tudo está bem. Tem emprego, tem um marido, tem uma esposa, tem filhos. Aparentemente as coisas estão bem, mas a alma está ruim, está abatida, está entristecida, está caída. Isso acontece, queridos. Agora o problema é que se você deixar a alma assim, ela vai adoecer cada vez mais. Ela vai piorar cada vez mais. Ela não vai ter forças para nada. O salmista, aqui o Espírito falando com a alma, deixa claro, porque estás abatida, ó minha... Mas não estava só abatida, não. O texto continua, a próxima pergunta vem dizendo, e por que te perturbas dentro de mim? A alma estava perturbada. O texto não diz se era um problema, se era risco de morte, enfim, o texto não diz o porquê disso. Fato é que a alma está assim. E não é só a alma do salmista que passou por isso. A nossa alma também passa. A nossa alma também passa por essas circunstâncias de abatimento, de perturbação. Agora, vamos deixar a alma dominar? Ô, querido, quem deixa a alma dominar, sofre. Ou vai desembocar numa depressão, numa crise de ansiedade, quando não, arruina a própria vida, ou a vida do marido, da esposa. O que tem aí nos nossos dias, por exemplo, marido matando mulher, mulher matando marido, pai matando filho, filho matando pai, é verdade ou não é? E aí compreenda que o negócio escala, porque o diabo, que é o inimigo da nossa alma, não é bobo. Ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando ele vê a pessoa fraca, abatida, apática, é o momento que ele vai atacar, é o momento que ele vai dar o bote.
Amados, nós vivemos em tempos, e esse tempo é profético. Depois você lê, por exemplo, Apocalipse 9, 1 Timóteo 4, que fala que nos últimos tempos as pessoas iriam adorar demônios. Já vivemos nesse tempo, já tem igreja de Satanás, as pessoas já adoram demônio. Esses dias, aliás, foi domingo, o endemoniado entrou aí na live, na transmissão, domingo eu transmito ao vivo, o endemoniado entrou falando que era servo do Satanás, que o que eu estava pregando era um absurdo, pregando contra o Deus dele, que o Deus dele é o Satanás, e falando um monte de groselha, não é? Eu nem vi nada, depois a pastora Mara que falou, mas hoje está cheio de endemoniado, está cheio de servo do diabo. Apocalipse 9 deixa claro que quando as taças da ira de Deus forem derramadas, nem ainda assim vão se arrepender de adorar ao diabo, das idolatrias, dos homicídios, dos pecados, não vão se arrepender. Os servos do diabo estão aí. Querido, querida, diga para a pessoa que está ao teu lado, não vacila não, abre teu olho. Ô, pastor, mas minha alma está abatida. Pastor, eu estou sem força para nada. O Espírito Santo vai te ajudar a tirar essa cinza. Ele vai botar lenha nova, porque Ele quer você no altar. Ele quer esse incenso subindo às narinas do Todo-Poderoso. Ele quer o fogo da presença dEle ardendo intensamente no teu coração. E às vezes, se não cuidarmos, o altar precisa ser reparado. Lembra lá do tempo do profeta Elias, quando ele faz o desafio aos profetas de Baal? Como é que estava o altar do Senhor? Largado. Era um lugar físico, né? No Monte Carmelo. Como é que estava? Largado, quebrado. O que o Elias fez? Depois você lê 1 Reis 18. Reparou o altar que estava quebrado. Reparou, organizou as pedras, apresentou o sacrifício, colocou lá um novilho, não é? Fez o rego em volta, mandou trazer água. Depois ele ora, ele clama a Deus, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, responde-me, Senhor, responde-me, para que todo este povo saiba que Tu és Deus e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Deus. Ele preparou o altar, ele organizou o altar, ele ofereceu o sacrifício, ele orou. Deus mandou fogo ou não mandou? Deus mandou fogo, e Deus vai mandar fogo no teu coração também. Deus vai mandar fogo santo para te revestir, para te fortalecer, para te encher da presença do Senhor. Irmão, não pode ser nem morno, tem que ser fervoroso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem que ser fervoroso. Às vezes a alma quer se abater, e se deixar a alma se abater, a chama do Espírito vai, apagando. O incenso vai minguando. Tem que acender de novo. Tem que acender de novo. Tem que acender. O nosso corpo é o sacrifício vivo. Mas para isso eu tenho que primeiro entender, como Isaías fez, quando ele foi diante do Todo-Poderoso, ele vê o trono do Altíssimo, e ele vai dizer, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios. Jesus, o Senhor, Deus rejeitou ele, falou, sai daqui então, já que você é de impuros lábios, já que você é um imundo, vai-te embora. Deus fez isso? Deus mandou um anjo tirar uma brasa do altar. Se é brasa, estava ardendo, não? Estava em chama. Só que essa brasa que o anjo tocou nos lábios dele, não queimou. Você sabe que uma brasa, né? Se você pegar, fere, machuca, mas essa brasa era a brasa viva do altar. Essa brasa é para purificar, e tocou nos lábios dele. Querido, ele reconheceu os lábios. Se ele diz, eu sou um homem de mãos impuras, o anjo tinha tocado na mão. Se ele diz de olhos, de ouvidos, de pés, tinha tocado. Se ele diz de coração, o anjo tocou, aonde ele reconheceu. E querido, querida, o Todo-Poderoso quer tocar no teu coração hoje. Ele quer chama ardendo, ele quer fogo ardendo nesse altar, ele quer que você tire toda a cinza. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não deixa a alma dominar. O diabo vai agir na alma. A palavra deixa claro que nós não devemos andar na carne. O que é a carne? O corpo e a alma. A alma deseja, a alma maquina e o corpo executa. O corpo faz. Compreenda você que não vem sobre nós, como a palavra deixa claro, nenhuma tentação além das nossas forças. A tentação é humana. A tentação é humana. O diabo só vê o cardápio. O que é que tenta um? É dinheiro? Vai colocar dinheiro na frente dele. O que é que tenta o outro? É mulher? É cachaça? É o quê? O diabo vai trabalhar para colocar a mão. Tentação humana. Mas a palavra diz, ainda que venha a tentação, Deus dará o escape. Cabe a nós, quando está com a chama ardendo,
aí fazemos como José fez, se aparta até da aparência do mal. Quando a chama não está ardendo, está cambaleante, está enfraquecido, aí o inimigo chega, apresenta e a pessoa cai. Oh, querido, Deus quer você de pé na presença dele. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus nos quer no altar dele. O salmista entendeu, por isso disse, eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Você pode ter chegado aqui hoje entristecido, mas o Senhor tem grande alegria para você. Você pode ter chegado aqui hoje de alma abatida, mas o Senhor vai renovar as suas forças. Você pode ter chegado hoje cambaleante, mas vai sair fortalecido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, porque o Senhor é a nossa grande alegria. O Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é o que nos renova, é o que nos sustenta, é o que nos abençoa, é o que abre portas, é o que opera maravilhas. Nós vamos fazer a nossa parte, amém? Nós vamos fazer a nossa parte. Todo dia tem que tirar cinza, todo dia tem que tirar sujeira. Não pode deixar cinza acumular no coração, porque os limpos de coração verão a Deus. Os puros, os imundos não, os impuros não. Todo dia tem que limpar. Já lhe aconteceu alguma vez de deixar, né, a maioria aqui é mulheres, já lhe aconteceu de, por demanda de trabalho, algum motivo, deixar os afazeres da casa acumular? Já aconteceu? E você ter mais trabalho ainda? A minha esposa, ela lava roupa praticamente todo dia. Dificilmente, algum dia eu não vejo ela lavando roupa. Por quê? Eu, ela e 3 crianças. Se deixar 2, 3 dias, uma semana, acumula. Onde eu moro ali, passa muito carro. E é muito pó. Então, se deixar portas e janelas abertas, ela pode ter acabado de passar lustramóveis. Pode estar tudo limpinho, cheirosinho. Se deixar as coisas abertas, porta, janela, não vai uma hora. Você pode passar o dedo assim, ó. Tá só o pó de novo. Tem que estar sempre limpando. Você já reparou que nós, dia a dia, fazemos a higiene, seja, né, escovação de dentes, tomar banho, lavar roupa, limpeza de casa. É verdade ou não é? Misericórdia, irmão, você não faz isso não? Estou preocupado, hein? Estou brincando. Se as coisas naturais fazem parte do nosso dia a dia, irmãos espirituais também. Querido, Deus não quer o teu coração um depósito de cinza. Deus não quer o teu coração um depósito de sujeira. Deus quer o nosso coração sem cinza nenhuma. A responsabilidade é sua. A cinza você tem que dar nome. Senhor, estou com raiva do fulano, quer matar ele. Fala. Pelo menos vai te ajudar a tirar a cinza. Senhor, não consigo perdoar. Fala que ele te ajuda. Senhor, é isso, é isso, é isso. Mas fala que ele te ajuda. Quem está entendendo, diga amém. E ao mesmo tempo, é ir ao altar. É tirar a cinza, mas é também colocar lenha. É também não deixar o incenso acabar. A oração. A oração. É nossa parte manter o fogo aceso. É nossa parte manter o incenso chegando às narinas do Todo-Poderoso. E eu pergunto, você quer mais desse fogo ardendo no teu coração?